Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me acompanhando neste momento. Gostaria de agradecer por a presença aqui, estar assistindo mais um vídeo meu. Eu gostaria de primeiramente agradecer às pessoas que se inscreveram no canal. Na verdade foi só uma, porque hoje de manhã, quando eu vi hoje de manhã estava com 4 inscritos, agora está com 3, então alguém saiu. Eu não sei exatamente porquê, mas eu gostaria de agradecer quem está aqui. E bom, antes de eu falar do que eu queria falar hoje, eu gostaria de falar que hoje, no dia de hoje, né, no dia 26 de janeiro, aconteceu uma coisa aqui na minha casa que eu não me orgulho muito. Eu fiz um negócio que eu me arrependo, só pra deixar claro. É, eu tô falando isso porque tem um pouco a ver com o vídeo, só um pouco só. Eu tenho uns certos problemas com raiva, estresse, tudo mais. Às vezes eu não consigo lidar com isso muito bem. Às vezes eu sou uma pessoa meio explosiva. E eu tô falando isso porque esse aqui eu sou. Infelizmente eu estou assim, né? Estou nesse estado. Eu tô procurando sempre melhorar. Mas às vezes a gente não consegue, não se controla, sabe? Eu não bati ninguém, eu não bati em ninguém, eu não xinguei ninguém. Eu não quebrei nada, sabe? Mas mesmo assim, eu tenho que controlar minha raiva. Geralmente quando eu errei ou aconteceu uma coisa assim, eu geralmente tento trazer uma reflexão ou alguma forma, alguma dica, né, para você melhorar, né? Quem sabe, às vezes o que funcionou para mim talvez funcione para você, né? Esse é um dos intuitos do canal. Mas infelizmente eu não tenho nada para falar em relação a isso, a não ser o fato de que eu sou falho. E o que eu queria falar hoje é que eu parei de ir na igreja, tá? Para quem não conhece meus vídeos, eu sou cristão. Se não ficou claro isso de todas as outras vezes que eu falei, né, de alguma passagem bíblica, ou talvez quando chegou no final do vídeo, se você não viu até o final, eu sempre me despeço falando Deus abençoe, né? Então assim, por que eu saí da igreja? Eu deixei de ser cristão? Não. Eu só tô falando isso porque talvez abrir teus olhos aí, você que é cristão, né? É, assim, eu estou distante atualmente, né? Eu estou distante da igreja, mas eu não estou distante de Deus, né? E assim, teve uma razão pela qual eu saí da igreja. Primeiramente, né? é, eu ouço algumas pessoas falar, alguns cristãos falando aí fora, né? Que, assim, na verdade, antes de eu começar a falar o que eu realmente tenho pra falar, assim, esse vídeo aqui, o foco é mais pra quem é cristão, então não sei se você é ou se você não é. Se você não é, pode ficar aqui também, né? Seja bem-vindo para ouvir o que eu tenho a dizer, mas assim, acho que o foco é mais para quem seja cristão, então se você não for, né, não tem problema não assistir esse vídeo, entendeu? Vai fazer outra coisa da tua vida, quem sabe. Mas enfim, eu vou agora, né, falando mesmo. Eu ouço alguns cristãos falando assim, né, que não tem como você estar próximo a Deus se você não está junto à igreja, mas assim, eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Eu tenho em mim que Jesus é meu Senhor e Salvador, entende? Então, assim, eu não estou me distanciando da igreja e eu estou deixando de ser cristão por isso. Pelo contrário, eu continuo sendo cristão, inclusive eu tento falar de Jesus, de Deus, sempre que eu posso, né? Não consigo todas as vezes, mas sempre que eu posso eu tento, né? Então a gente está aí. E assim, né? Vamos lá. Por que eu saí? Primeiramente, foi mais por uma questão pessoal, né? Teve uma questão pessoal e uma coisa que aconteceu com a minha família que me deixou, que me fez não ir pra lá. Mas assim, não é questão que eu briguei com alguém ou que alguém brigou comigo, não. É só uma coisa pessoal que eu não vou falar nesse vídeo. Se eu falar, vai ser em um outro vídeo e você nem vai saber que está relacionado a isso aqui, tá? Então, primeiramente teve uma questão pessoal, familiar aí, né? Mas também teve uma outra coisa, cara. Aí talvez aí sim, para quem é cristão, né, ou talvez até pastor, se estiver vendo isso aqui, talvez seja útil. É que na minha igreja, cara, só tinha culto de exortação, sabe? Existem vários tipos de culto, né? Tem culto que o pessoal pega, lê a palavra, faz uma análise histórica.
tem culto que é mais motivacional, né? E tem o culto de exortação, né? Só para deixar claro, não tem problema em você assistir um culto de exortação ou do pastor chegar lá no púlpito e fazer o culto de exortação, né? Não tem problema isso acontecer. O problema é o pastor ele pegar e fazer um culto de exortação todas as vezes, sabe? E também, não somente fazer isso e também ele fizer de uma forma errada, que a pregação dele, a mensagem que ele tem para passar, fica uma coisa pesada, maçante, chata, entende? É meio difícil explicar isso para quem não é cristão, mas quem tem hábito em igreja, né, já deve ter visto aí vários, não necessariamente vários, mas já deve ter presenciado pelo menos alguma vez aqueles pastor chega lá e começa a gritar no púlpito e começa a se exaltar e ficar nervoso. Assim, eu compreendo que é normal se exaltar, é normal, né, você deixar transparecer um pouco mais os seus sentimentos, isso é humano, né? E assim, e inclusive culto de exortação ele é importante, né? Porque assim, você vai meio que dar um chacoalhão na pessoa pra pessoa acordar, né? Tipo assim, cara, você tá fazendo errado, olha isso aí que você tá fazendo, cara, você quer continuar assim? Entende? Isso é importante, né? Só que a questão é, cara, toda hora culto de exortação não dá, sabe? Por exemplo, culto de exortação, como só para complementar o que eu acabei de falar, né? Ele é bom para quem é narcisista, quem é arrogante, prepotente, entendeu? Que vê muito de si, quem acha que é perfeito, então isso que o culto de exortação é bom para a pessoa acordar, falar assim, nossa, eu tô fazendo errado, cara, eu tava fazendo dessa forma, tava errado, agora acordei pra vida, não vou fazer mais. É importante, só que a questão é, cara, toda hora culto de exortação cansa, sabe? E o pastor da minha igreja, né, ele tende a fazer um culto de exortação muito pesado. Não me entenda mal, cara, mas assim, eu já sei que eu sou um lixo de pessoa. Eu já sei que eu sou um lixo. E assim, eu vou ler uma passagem aqui da Bíblia que o pastor mencionou. Assim, eu não discordo do que ele falou, mas eu só queria pontuar uma coisa. Aqui, ó, a Bíblia, Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saístes ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça daqueles que se lembravam de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Neles há eternidade para que neles sejamos salvos. Mas todos nós, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, e todos nós caímos como folha, e nossas culpas, como um vênio, nos arrebatam. Tá, essa aqui é a passagem de Isaías, capítulo 64. Basicamente está falando o seguinte: tudo que você for fazer para Deus, cara, é trapo de pano imundo. É isso que quer dizer. Quer dizer que assim, em comparação a Deus, cara, você nunca vai conseguir se comparar a Deus, porque você não é perfeito, você nunca vai ser perfeito, você nunca vai saber tudo. Você nunca vai ter poder para fazer tudo, entende? Então assim, então realmente, cara, o pastor da nossa igreja ele comenta esse versículo, né, essa passagem aí várias vezes durante os 3, acho que até mais de 4 anos que eu tô lá na igreja, né? É, então assim, eu não tô saindo tipo, não, fui lá, conheci uma igreja e já tô saindo. Não, tô lá há bastante tempo já. Mas assim, cansa, cara, sabe? Eu tenho que ir lá na igreja, né? Aí, tipo, o pessoal do louvor, né? Quando eu falo o pessoal do louvor, é tipo o pessoal que toca lá, né? Os instrumentos, canta as canções, né? Pra quem não tá familiarizado com a igreja. É complicado, né? Você ir lá, aí tipo, todo mundo da igreja vai sempre muito gentil, todo mundo te abraça, te reconhece, fala assim, nossa, e aí cara, como é que você tá? Pergunta de você, se preocupa com você. Aí você vai lá,
ouve as canções, o pessoal se esforça, muito bonito. Aí tu chega lá, né? Inclusive eu fazia parte do grupo de multimídia, né? Que o pessoal que fica na mesa de som, sabe? E também eu trabalhava na transmissão, então eu estou familiarizado com, né, software de transmitir ao vivo, tipo o OBS, né? Então, tipo assim, o OBS que eu estou usando aqui para gravar agora, eu usava lá na igreja para transmitir ao vivo, né? Então já estou familiarizado. Então, assim, é complicado você chegar lá todo domingo e você chegar lá e ouve um culto de exortação, cara. Tipo assim, chega lá, você ouve que você está fazendo errado, você ouve que você é um lixo, você ouve que você não presta. Eu já sei de tudo isso, pastor. Eu já sei de tudo isso, tu não precisa repetir pra mim, cara. Sabe? Aí por isso que eu abordei uma coisa, né, que aconteceu ruim aqui na minha casa comigo, né? Pra mostrar, né, que assim, eu sei que eu sou falho. O que aconteceu hoje eu não me orgulho nada que aconteceu, mas aconteceu. E assim, essa questão, entende? Eu já sei que eu não sou tão bom. Eu sei que tudo que eu tenho para oferecer a Deus é trapo de pano imundo. Porque ele se quiser, ele me recolhe em instantes, entendeu? Então, assim, eu já sei disso. Inclusive, há uma coisa que eu percebo lá: o pessoal fica meio que forçando as pessoas a, tipo, né, não dar dízimo. Eles não forçam a pessoa a dar dízimo, mas fica forçando a pessoa a, assim, ajudar em algum ministério, ajudar em alguma questão lá da igreja, sabe? Eu ajudava, né? Então, assim, eu não tô falando, não tô chegando aqui e reclamando sem propriedade, né, do que eu tô falando. Inclusive, eu me voluntariei, eu mesmo. Eles não me forçaram, né? Eu me voluntariei porque eu queria ajudar, né? Eu trabalhei um pouco lá no multiministério não, caramba, como é que é o nome? Tem um nome. Ministério lá de Ação Social Comunitária, né? Aqui da comunidade do bairro. Mas assim, foi por um breve período, porque o que eu fiz mesmo foi ficar lá na parte do multimídia e eventualmente lá na parte da orquestra, né? Inclusive eu não estou mais indo na igreja, né? Mas eu ainda estou tocando com a orquestra, né? Porque assim, tocar violino é a única coisa de útil que eu estou fazendo agora na minha vida, então se eu deixar de fazer isso, é... eu não sei, não sei, entende? Mas enfim, o que eu estou dizendo é que o pessoal, tipo assim, nunca tá bom pra eles, sabe? E realmente, tecnicamente falando, pra Deus nunca vai tá bom, né? Só que a questão tem uma linha tênue, cara, que você tem que respeitar entre é, elogiar as pessoas e criticar elas, porque quando eu ia lá, eu só parecia que eu só via crítica, entende? E assim, eu não me importo muito com certas coisas, sabe? Porém, eu digo também, cara, eventualmente, né, eventualmente vai enchendo a paciência, né, de você ir lá e, assim, como eu disse, eu não me importo de ouvir exortação. Como eu falei, exortação é importante. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo de errado para melhorar. Só que a questão é, cansa, velho. Cansa. Eu chego lá, aí escuto uma hora o cara gritando lá no púlpito e se exaltando e falando que não tá bom e que tem que fazer Y, tem que fazer X, tem que fazer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Tem que fazer o alfabeto inteiro. E assim, cansa, meu, cansa. É muito cansativo, sabe? Às vezes eu penso assim, foi uma perda de tempo. Inclusive, teve vezes que eu falo assim, putz, eu não fui no culto, mas depois eu peguei e fui assistir o culto que foi falado lá. Algo, não necessariamente um culto, né? Mas às vezes outras atividades lá da igreja. Eu falei assim, deixa eu. Né, eu acabei não indo, mas assim, putz, deveria ter ido, né? Deveria ter ido lá, né? Assistir, tá com a comunidade, ouvir a palavra de Deus, mas não, cara, não. Eu percebi que não foi nada diferente do que eu já tive, sabe? Aí você vai falar assim, mas por que você não tenta falar com o seu pastor sobre isso? Eu tentei, ou melhor, eu não tentei, mas outras pessoas já tentaram, sabe? Outras pessoas já tentaram. É... Que diferença eu vou fazer? Eu só sou um cara, eu só sou um rei mortal aqui, tentando, tentando viver mais um dia, tentar chegar amanhã, tipo, não sei, cara. Então a minha dica que eu tenho aí pra você, cristão, é sempre tenta ir vendo outras igrejas, entende? Procure outras igrejas, vá a outras igrejas, é bom,
né? Você ouvir outras palavras, ouvir outros pastores, né? A verdade não está na boca de uma pessoa só, entende? Então é, é sempre bom você estar rotacionando aí, buscando, né? Então eu vou começar a fazer isso. É que atualmente agora não estou indo em nenhuma igreja, nem pretendo continuar indo, né, buscar logo uma, porque assim eu tô de boa. Né? Eu sei que é importante ir na igreja, mas estou tranquilo em relação a isso, porque eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Inclusive você, pastor, por favor, né, não faça só culto de exortação. Tenta fazer um culto de análise histórica, né, analisar o contexto histórico, né, porque assim uma coisa que talvez as pessoas, quem é cristão provavelmente já vai saber, mas quem não é assim, por exemplo, muitas das parábolas que Jesus fazia, né, elas tinham, fala assim, por exemplo, de fazendeiros, né, de pastores, né, pastor de ovelhas, né, por exemplo, tem a parábola da ovelha perdida, tem a parábola do semeador, entende? Então assim, essa análise, por exemplo, Jesus fazia essas parábolas porque no contexto histórico era uma sociedade mais rural, entende? Aí, tipo assim, pegar e fazer um culto assim, tipo, analisar, é bem interessante também, sabe? Então, assim, se você que for pastor tá ouvindo isso aí, não faça só culto de exortação, faça outros cultos também. Ou se for fazer de exortação, pelo menos não tenta deixar tão pesado, sabe? Que eventualmente vai cansar, eventualmente cansa. E assim, eu espero que você aí, né, se você vai numa igreja, que você, né, assim, uma dica, né, tipo assim, tenta não deixar os problemas pessoais afetarem você a ponto de você não ir na igreja, né, porque no meu caso me afetou, entende? Era uma coisa que não tinha nada a ver com a igreja, mas assim, aconteceu uma coisa na minha família, assim, me deixou abalado, me deixou bem para baixo, né, e assim, como eu disse, eu continuo sendo cristão, né, e assim, não tem nada a ver com luto, né? Ninguém morreu. Dessa vez ninguém morreu. Mas assim, mas eu já passei por luto antes e nem por isso eu deixei de ir na igreja, mas teve uma outra coisa que acho que foi tão ruim quanto, pelo menos na minha visão, né? E assim, essa é a minha dica, né? É, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, só que infelizmente eu não consegui, isso me afetou. Então, assim, espero que você tenha força. Eu não sei como te ajudar, não sei como dar um conselho. Eu geralmente tento dar um conselho, mas eu não consigo dar um conselho só. É, fique firme, ok? Acho que é isso que eu tinha pra dizer. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado aí você que se inscreveu no canal. Eu já tô meio pra baixo mesmo, mas é isso. Vídeo que vem eu vou tentar fazer uma coisa pra, né, um quebra-gelo. Vou tentar trazer umas histórias mais engraçadas aí, né? Inclusive eu me lembrei, falando de igreja, eu me lembrei que teve uma vez que eu tava indo pra igreja e roubaram a minha Bíblia, velho. Sim, roubaram a minha Bíblia. Essa Bíblia aqui que eu tenho foi minha avó que me deu. É a segunda que ela me deu. A primeira roubaram. Foi um nóia lá, mas enfim. Quem sabe um dia aí eu conto. Mas é isso. Obrigado. Deus abençoe e até mais.